paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma vez para darmos início ao nosso trimestre, segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Nossa escola é uma escola abençoada e queremos agradecer aqui, a participação de cada um daqueles que têm dedicado as manhãs de domingo a aprender e a ensinar a palavra do Senhor. Agradecer a Deus pela vida do nosso superintendente, irmão Sebastião Bezerra, que não tem de maneira nenhuma deixado, mesmo nas dificuldades dele, ele tem perseverado em fazer o trabalho do Senhor com amor. E nós vamos estar iniciando nesse trimestre, estudando a Carta aos Efésios, com o título da lição, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E gostaríamos que você pegasse lápis, papel, a sua revistinha, para você estar acompanhando. E o nosso tempo é mais escasso, mas vamos estar meditando e eu tenho certeza que Deus vai estar falando ao seu coração. O nosso texto áureo diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, o versículo de número 2. A verdade prática diz assim: a Epístola aos Efésios revela propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A Carta aos Efésios, ela é escrita pelo apóstolo Paulo, e ela tem uma característica que difere de outras epístolas, porque ela foi escrita aos Efésios, mas ela era para ser lida em todas as igrejas. E louvamos a Deus porque ela chegou para nós nos nossos dias. Nós temos nesse trimestre um comentarista, diferente, que nós ainda, acredito que não tínhamos ainda tido nenhuma revista em que nós tivéssemos esse comentarista. E sempre a gente fala, eu gosto do comentarista fulano, eu gosto do comentarista, todo mundo, eu sempre falo para a igreja as minhas preferências relacionadas aos comentaristas da Escola Bíblica Dominical. E o comentarista dessa revista é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho da Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus da Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Que o Senhor Jesus abençoe e ilumine o ministério do irmão, que o Senhor abençoe e ilumine a sua vida e que no decorrer desse estudo nós possamos, cada um de nós, estarmos tirando algo de especial, de aproveito para a nossa vida. Eu sempre digo para a igreja, aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor é para ser usado no dia a dia na nossa vida. E os nossos objetivos que nós temos para nós estarmos aprendendo dessa palavra diz assim: apresentar a autoria e a data da epístola, quando, quem é o autor, quando ela foi escrita, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios, para quem o apóstolo Paulo escreveu, porque, igreja, quando eu escrevo uma carta, eu escrevo ela destinada a alguém. Então, para quem o apóstolo Paulo escreveu? Explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nessa epístola, explicar qual é a mensagem, e o que está contido nessa epístola. Então, que hoje nós possamos estar aprendendo da palavra e que nós possamos estar guardando no nosso coração. Às vezes as pessoas dizem que é preocupante nós ficarmos sem estarmos cultuando a Deus na igreja. Mas Davi, quando ele diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é para dias como esse, igreja, em que nós não temos a oportunidade de estarmos unidos e reunidos, mas nós temos essa palavra que ela sempre vai ser a nossa força, o nosso vigor físico e espiritual.
A nossa revista diz o seguinte: a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, cada vez que vai se iniciar, o apóstolo Paulo vai iniciar uma carta, ele sempre diz quem está escrevendo. Inicia-se dando já a autoria. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro também, ele menciona a chamada, né? O nome de Paulo, de Paulo, que era Saulo, e era também conhecido como Paulo, ou seja, quando o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com o Senhor, ele teve o nome dele mudado. O nome dele era Saulo, Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. Quando ele tem um encontro com o Senhor muda o nome de Paulo, que Saulo significa solicitado, né? Que vem até da raiz do nome de Saul. Talvez uma homenagem ao rei Saul, né? Chega o nome do apóstolo Saulo, que é o apóstolo Paulo. Então, quando nós encontramos esse nome, nós já encontramos o nome do apóstolo. Já o apóstolo Paulo significa pequeno, que era o seu nome romano. Igreja, até quando nós tem um hino que a gente canta que diz que ele cresça e que eu diminua. Quando ele é chamado de Paulo, quer dizer pequeno, eu desço um pouco, eu diminuo, para que Cristo cresça na minha vida. A data da epístola porque nenhuma data que nós encontramos ela é exata, mas a data da epístola diz que o apóstolo Paulo ele esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, que está aqui em Atos, no capítulo 28, versículo de número 30, entre 60 e 62. Então, provavelmente essa carta ela foi escrita em 61 a 62 e Tíquico, um dos discípulos ajudadores de Paulo, que vai ser o mensageiro para levar essa carta às igrejas. Então nós vamos encontrar, igreja, essa carta do apóstolo Paulo, enquanto ele estava na prisão, provavelmente sem ter, né, como enviar uma carta às igrejas, ele escreve a Éfeso e pede que essa carta seja lida por todas as igrejas. No tópico 2 aqui, que diz quem eram os destinatários, né? Destinatário nós já falamos, era a igreja de Éfeso, mas que cidade era essa cidade de Éfeso? Aqui na nossa revista diz que ela foi fundada em torno de 1050 a.C. e ela tornou-se um grande centro comercial e religioso na Ásia Menor, atual país da Turquia. Ela era uma cidade litorânea, né, cujo porto desaguava no Mar Egeu. Suas ruas era pavimentada com mármore, com colunas trabalhadas. Era extremamente rica e linda a cidade de Éfeso. Nós imaginamos assim uma cidade da antiguidade, você imagina hoje mármore, aí você vai imaginar a riqueza daquela cidade, que ela era toda pavimentada, né, e com colunas, então ela tinha uma entrada extremamente bela. E essa cidade, ela tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Ficava próximo ao estádio de pista de corrida e a arena onde ocorria a luta entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Quem nunca viu nesses filmes épicos, né? Aquelas lutas de gladiadores. E ali para a gente ver na televisão é extremamente lindo, né? Mas as lutas de gladiadores, de pessoas lutando pela vida, elas eram uma realidade. E era também uma diversão na época.
uma luta até a morte. E ali tinha um dos maiores das maiores arenas na cidade de Éfeso, tinha das maiores arenas onde era feito essas lutas, né? E tinha também, igreja, ali em Éfeso, uma religiosidade muito grande. Ali abrigava o templo da deusa Ártemis. Quem que é a deusa Ártemis? A deusa Ártemis é aquilo que a gente conhece como Diana, a deusa da fertilidade. E essa cidade, ela vivia, né, de turismo, ou seja, as pessoas iam, né, para visitar esses lugares que nós falamos aqui, que eram muito bonitos, que era aquele anfiteatro, né, que era também aquele estádio que tinha aquela capacidade muito grande, e as pessoas elas iam ali para estar fazendo turismo, igual hoje muitas pessoas vão para conhecer determinados lugares longe, fora do país, conhecer ruínas, né, na Grécia. Então as pessoas iam ali para conhecer aquela arquitetura muito bonita. Só que aquela cidade, ela vivia de uma coisa que era a construção de nichos. O que são nichos? Hoje, nicho a gente vê muito falar, vou fazer um nicho para mim colocar ali no quartinho do bebê, onde eu coloco enfeites e tal. E nós conhecemos, o nosso jeito de conhecer nichos é esse. Mas aqueles nichos, eles eram feitos de prata e eles eram colocados com a imagem da deusa. Então, aquilo ali era um comércio muito grande. Tanto que nós vamos ver aqui, a razão dos moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo por causa da extrema idolatria. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos encontrar aqui uma grande preocupação, igreja. Por quê? Porque se as famílias viviam daquela idolatria, essas mesmas famílias, elas iam se preocupar com o quê? Preocupar que o meu emprego poderia ser tirado. Atos 19, o versículo 5 ao 7 diz o seguinte, Atos 19, o versículo 5 ao 7 diz, eles tendo ouvido isto, foram, Atos 19, e eles, ouvindo isso, o que aconteceu? Eles se preocuparam com o quê? Se preocuparam em estar ouvindo a palavra, pessoas sendo batizadas, porque enquanto as pessoas eram batizadas, 5 ao 9, tendo ele ouvido isso, foram batizados em o nome de Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo veio sobre eles e o Espírito Santo descia sobre ele e falavam em novas línguas. E eram ao todo uns 11 homens. E o que acontecia, igreja? Acontecia o seguinte, que quando o apóstolo Paulo estava ministrando a palavra, as pessoas conheciam a verdade e as pessoas começavam a deixar a ignorância. Conheciam a Deus, deixando a ignorância e abandonando o quê? Abandonando inclusive as fábricas que fabricavam esses nichos, deixando essa idolatria, e isso preocupava o quê? Preocupava a economia. Olha, muitas das vezes as pessoas não querem Jesus, não querem as pessoas esclarecidas, tendo uma mente esclarecida, por medo, porque se você tem conhecimento, você com toda certeza vai ter mais dificuldade para as pessoas te enganarem.
É por isso que a igreja hoje, é exemplo da igreja de o apóstolo Paulo em Éfeso, tem que orar para que Deus tire a venda dos olhos, tire a ignorância do povo, para que a gente verdadeiramente venha conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, quando ele estava ali pregando, ele ficou ali numa sinagoga ensinando por um espaço de 3 meses. Está lá em Atos 19:8. Um espaço de 3 meses que ele estava ensinando, só que alguns judeus começaram a resistir, ou seja, a não aceitar mais a pregação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi para um lugar, um salão alugado na escola de Tirano, ou seja, uma escola que provavelmente era uma escola de luta. O apóstolo Paulo alugou ali um salão e ele ficava ali pregando a palavra do Senhor. E havia tanta gente, igreja, para ouvir a palavra, pessoas necessitadas de cura, de libertação, que é onde nós encontramos essa palavra linda que muita gente usa ela para estar se fazendo muita heresia. Essa palavra foi ali que o apóstolo Paulo, ele pegava até os lenços e aventais, eram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Atos capítulo 19, o versículo de número 12, Atos 19, a ponto de levarem os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Igreja, por que o apóstolo Paulo fazia isso? É porque o tempo era escasso, era curto, não dava tempo para ele fazer, ele chegar em cada um, impor as mãos, orar sobre cada um. O apóstolo Paulo era perseguido, aonde ele ia havia uma perseguição. Então o apóstolo Paulo mandava os aventais, os lenços, onde ele colocava o lenço, a pessoa colocava, onde se colocava o avental, a pessoa era curada, liberta da enfermidade, glória a Jesus. E hoje, igreja, não é diferente. Jesus disse para nós o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem, estes sinais seguirão aos que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é tempo de nós estarmos mandando lencinho, comprando lencinho suado, lencinho que enxugou o rosto, lencinho que enxugou aquilo. Não, a igreja hoje tem a oportunidade, tem o tempo para estar levando a palavra do Senhor, orando pelos enfermos. Igreja, havia uma certa discordância com relação ao apostolado de Paulo, apóstolo Paulo, porque apóstolo, na verdade, eram aqueles que andaram com Jesus Cristo, aqueles que fizeram parte do ministério dele. Só que o apóstolo Paulo aqui em Gálatas, no capítulo 1, no versículo de número 1, Gálatas capítulo 1, versículo de número 1, o apóstolo Paulo, ele vai defender esse apostolado. Por quê? Porque ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o apóstolo era aquele que andou com Jesus Cristo, que conheceu Jesus Cristo enquanto ele estava aqui. Os discípulos que ficaram com ele até o final. Esses eram os apóstolos. Só que o apóstolo Paulo, ele defende o apostolado dele por quê? O apóstolo, ele nunca encontrou Jesus. Eles foram contemporâneos e ele nunca encontrou Jesus. Mas quando Jesus morreu, o apóstolo teve um encontro impactante com o Senhor. Então, ele defende esse apostolado, ou seja, amado, tu tem que defender teu ministério e fazer por onde? Nessa revista que nós estamos agora iniciando, tem uma coisa extremamente importante que eu encontrei aqui nas nossas lições, que vale a pena nós estarmos meditando no decorrer desse trimestre, que diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, tu é ministro, tu é chamado de Deus, tu tem uma chamada do Senhor, você é um obreiro.
Então chama para você a responsabilidade. Quantas pessoas hoje estão escondidas e perguntando: cadê o pastor, cadê a pastora, cadê o fulano, cadê a fulana? Ei, chama para você a responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele chamou para ele a responsabilidade. É tempo de obreiros e obreiras do Senhor estarem chamando para ele a responsabilidade também. Eu também sou parte dessa igreja. Eu não sou aquele que vou ficar do lado só batendo palma e olhando a carruagem passar, não. Eu vou chamar para mim a responsabilidade. Tem algo que eu posso fazer, então eu vou fazer. E o apóstolo Paulo, ele chama para ele a responsabilidade. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos de nós podemos dizer isso, igreja? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é que a pessoa vê de Jesus em mim, vê em você, para ela poder imitar? E o apóstolo Paulo, nessa saudação aos santos, ele se dirige aos santos e fiéis, que é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos, igreja, propriedade exclusiva de Deus. Crente não é propriedade parcial. Nós não somos propriedade parcial, nós somos propriedade integral de Deus, inteiro. Então, nós vemos aqui na palavra do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo de número 9, que a palavra do Senhor diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é propriedade particular do Senhor. Então o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para quem, igreja? Para mim, para você que está aqui me ouvindo. Essa carta foi escrita para nós. Essa carta nos alcançou 2000 anos depois, igreja. No momento de perseguição da igreja. Que perseguição é essa, igreja? Eu sempre falo para a igreja, nós temos uma perseguição, às vezes, inclusive de comodidade. Nós temos uma perseguição de comodidade, de zona de conforto. E o que Deus está fazendo no mundo é dar um sacode na humanidade, e esse sacode alcança a igreja, porque o Senhor disse assim: vocês não são do mundo. Nós não somos do mundo não, igreja, mas nós não estamos no mundo. Todo sacode que Deus dá no mundo alcança a igreja. Toda situação que vem no mundo, em menor ou maior escala, ela alcança a igreja. Vai vir situação de dificuldade? Vem. Ela vai alcançar a igreja. Mas tu és servo do Deus vivo, daquele que faz milagre, daquele que sustenta quando não tem nada, daquele que faz trazer existência aquilo que não existe. Tu és servo do Deus vivo, que faz trazer a saúde quando a enfermidade bate na porta. Tu é Deus do servo, tu é filho do Deus vivo, que permitiu que 3 servos dele entrassem na fogueira de fogo, mas que fez eles saírem de lá. Então, igreja, nós estamos passando pela fornalha de fogo ardente, mas nós não deixamos de ser nação, geração eleita de Deus Cristo. Aqui no tópico 3, qual o propósito dessa mensagem? Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas do apóstolo Paulo. Ela não tem, igreja, na verdade, nenhum problema real que é o apóstolo Paulo queira trazer para os Efésios, exceto que ele queria animar, ele queria fortalecer, porque ele estava preso. E quando o pastor está preso, a tendência é as ovelhas se dispersar.
E o apóstolo Paulo, ele queria exemplo hoje de muitos pastores que ainda estão nessa batalha, pega o celular e manda uma mensagem: amado, como você está? Como está na sua casa? Alguns respondem, outros não. Como estão vocês? Se a gente manda uma mensagem hoje e pergunta: amados, como é que vocês estão? Tá tudo bem na tua casa? Você vê várias visualizações e uma ou duas respostas. Não é curiosidade que a gente está querendo ver na casa de ninguém, não. O que a gente está querendo é só saber notícia. Exatamente como o apóstolo Paulo está falando. É mandar uma mensagem de ânimo. A gente não tem muito não, mas o pouco que a gente tem, a gente manda. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele manda as mensagens animadoras. Olha, vocês são pessoas especiais. Mas ele diz o seguinte: e impondo-lhes as mãos, veio sobre ele o Espírito e falavam em novas línguas. O apóstolo Paulo está hoje dizendo para mim e para você: ei, amado, nada mudou. Nada mudou. Eu sou Deus, que não mudo e em mim não há nem sombra de variação. Eu sou grande, eu sou. Eu sou Jeová, El Shaddai, aleluia, o Senhor dos exércitos. Eu não mudo. Confia em mim, que mesmo na dificuldade, eu tenho a promessa. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Para de ficar olhando para o céu, amado, e querendo ver figurinha nas nuvens, de uma mão na nuvem, ver a figura de Jesus na nuvem. Dobra teu joelho, fecha teus olhos, que você sente Ele. Você sente o perfume dele, você sente a essência dele, você sente ele lavar a sua alma. Tem gente deitando no chão, olhando para cima, querendo ver sinal no céu numa nuvem. Ei, quando o clarim tocar, não vai ter crente que não vai ouvir. Você já viu um casamento, irmão? Num casamento fica todo mundo, entra um, tá. Entra outro, tá. Amado, quando você ouve aquela marcha, a igreja se coloca de pé. Ei, quem tá vindo ali? A noiva. Ei, essa noiva não vai perder de maneira nenhuma o ouvido toque, o clarim de chamar para as grandes bodas. Aqui, já no final da nossa lição, diz a mensagem. A mensagem aos Efésios, ela gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, viu? Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Primeiro, Jesus Cristo, ele é a cabeça, ele não é o cabeça. Quando é o cabeça, é o líder. Quando tira um líder, coloca-se outro e continua. Agora, quando é a cabeça, tira-se a cabeça, tchau, tchau, o corpo morre. Essa cabeça é Jesus Cristo. Esse corpo é a igreja. O corpo, ele só faz o que vem de orientação, vem de estímulo da cabeça. Meu pé, meu braço só se move porque ele recebe ordem da minha cabeça, meu cérebro. Meu corpo só se move porque ele recebe ordens. Então nós, como corpo de Cristo, você está sem ordem, irmão? Você está sem... Eu não sei nem o que eu faço mais. É a coisa que eu mais escuto. Eu não sei mais o que eu faço. Pergunta para a cabeça.
O que eu faço? Se eu disser para você quantas vezes eu já entrei dentro do meu quarto e eu não tinha nem palavra para falar com ele, eu só chorei, porque eu sou a pessoa que mais choro. Eu chorei, e quando eu levantei dali, eu levantei melhor. Eu levantei sabendo o que era para mim fazer, porque ele me conhece. A palavra dele diz assim: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim um caminho mau. Não perde tua fé, tua esperança não, meu amado. Essa mensagem do apóstolo Paulo, que nós vamos dar continuidade, eu creio no Senhor, que nós vamos dar continuidade na igreja, ela conclui com algo que é extremamente maravilhoso. Em tempo de guerra que nós estamos vivendo agora, porque você está vivendo em tempo de guerra, viu, irmão? Não tem ilusão, não. Embora você não veja e não conheça seu inimigo, você está vivendo em tempo de guerra. O apóstolo Paulo, ele traz aqui, no capítulo 6, a partir do versículo 10, a armadura que eu e você precisamos para esses dias. A armadura que nós temos que usar para os últimos dias em que nós estamos vivendo. Às vezes é difícil, eu sei, igreja, que é difícil. Às vezes eu pego alguma coisa para mim ouvir e eu falo, meu Deus, tem 30 minutos, eu vou ficar ouvindo 30 minutos, mas às vezes você está lavando a louça na pia, coloca seu celular ali, liga ele e deixa enquanto você lava a louça, você ouve. Não fica sem se alimentar e não se alimenta de qualquer coisa não, você é ovelha. E você sabe que eu falo isso para vocês direto. Ovelha se alimenta de pasto verde. Ovelha, se ficar comendo qualquer coisa, ela incha. Ela não tem nutrição. O Salmo 23 diz que ele nos leva às águas tranquilas e ele nos leva a pastagens verdejantes. Então não fica se alimentando de qualquer coisa não. Se alimente da palavra. Não procure qualquer estudo para você não. Outro dia eu vi um estudo, o arrebatamento da igreja. E eu achei interessante e fui ouvir. Amados, com Teresia e pastor renomado, e olha que eu sou rasa, só vou por cima assim. Mas meu amado, qualquer pastor nesse mundo que disser que a igreja de Cristo Jesus vai passar pela grande tribulação, ele é um herético. Deus te chamou para salvação e não para juízo. Você é salvo em Cristo Jesus, segure. E eu peço que essa mensagem, ela seja compartilhada com o pai, com o filho. Compartilhe ela na sua casa. Do jeito que eu estou te falando, às vezes a gente não tem tempo para ouvir, mas a gente tem tempo para parar um pouquinho, colocar o celular e tá fazendo alguma outra coisa. E eu quero deixar para você aqui, para encerrar essa nossa mensagem, o versículo de número 12 do capítulo de número 6 de Efésios, versículo de número 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha, nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa luta é muito maior do que isso. Nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores nas regiões celestiais. Isso que está acontecendo conosco tem muito a ver com aquilo que o inimigo quer para essa geração. E eu quero te falar, amanhã tem a convocação de um jejum.
E você que mexe para lá, mexe para cá nas redes sociais, você já viu muita gente falar: não faça esse jejum, não vamos fazer esse jejum não, porque esse jejum é do Bolsonaro. Amado, você vai estar orando pelas autoridades constituídas e vai estar orando pela nossa nação, para o Senhor sarar o nosso país. A intenção de cada um, do coração de cada um, quem conhece é Deus. Amanhã à noite nós temos o culto transmitido e logo, logo nós estaremos nos reunindo, se Deus quiser. Fique com Deus, um cheiro no coração e a paz do Senhor.